Viajar, conectar a minha alma, cantar pra todo mundo o caminho onde ir, pensar como seria a dureza se não tivesse a leveza de poder voar por aí. Bariloche é uma cidade grandinha e por conta do turismo grande que tem na região, a gente começou a ficar um pouco preocupado, né? Já acende aquele alerta vermelho para perigos para quem viaja de carro. A gente acaba ficando muito vulnerável, a gente precisa cuidar muito bem os lugares que a gente vai entrar com o carro, onde a gente vai estacionar. E aí a gente começou a entrar em contato nos grupos de Land Rover que a gente participa, para ver se tinha alguém que estava lá em Bariloche e poderia nos acalmar um pouco. E aí a gente conheceu o Sandro, que mora em Bariloche, um argentino, e ele é super ativo no grupo do Land Rover e ele nos acalmou, disse que o lugar era lindo, que a gente ia adorar, inclusive nos levou para um passeio e nos recebeu muito bem. Está nos levando para uns caminhos off-road. E a paisagem já é linda. Bariloche foi um destino que eu sempre quis conhecer, talvez por conta de ser um destino muito famoso por brasileiros, né? Pela neve, pelo esporte, pelo clima, enfim, por toda a parte charmosa que tem por trás de Bariloche, sempre me chamou muita atenção e eu sempre quis muito conhecer. Só que quando a gente chegou em Bariloche, a gente se deu conta que a cidade, logo de entrada, ela não era tão bonita assim, ou pelo menos chegando de carro, a sensação e a expectativa que era de beleza extrema já não era tão confortável. E subimos mais ou menos uns 2.000 metros. Quando a gente começou a subir, a temperatura estava super amena, super gostoso o clima. E no meio do caminho a gente parou para pegar água de degelo, enchemos as garrafinhas, continuamos subindo. E quando a gente viu, a gente já estava no meio de neve, lá em cima, nas alturas das montanhas. Foi uma experiência incrível, muito linda, muito bacana. E a gente conheceu um caminho que poucos brasileiros e poucas pessoas conhecem. Somente os locais sabem como chegar até lá e pra gente foi uma experiência maravilhosa. Tá aqui o meu melhor piloto off-road, não é, meu amor? Fácil essa roda. Vou aumentar o nível de dificuldade. Olha os cachorros agora. Puta, aí aumentou o nível de dificuldade. Cachorro descendo que nem louco. Gente, como é que esses cachorros vieram parar aqui? A gente tá numa montanha. Oh, meu Deus. Vem aqui, tadinho. Olha essa quantidade de barro. Olha. Agora tá off-road com emoção aqui. Olha como a gente tá alto aqui. Não sei se dá pra perceber, mas lá embaixo tá o Lago Gutierrez.
Quanto mais a gente subia, mais linda ficava a paisagem, e aí começava a misturar a neve com um pouco de verde lá em cima, até que a gente chegou no topo e conseguiu ver todo o Lago Gutierrez, que é proveniente de água de degelo, então ele tem uma cor bem azul. E aí a gente se deu conta do tamanho daquilo, né? Só quando você olha de cima que você sente o impacto. É um lugar lindo, lindo demais. A gente não esperava ver paisagens assim por Bariloche. Que lindo acá, Sandro. Y ese es el famoso Cerro Carbón. A gente ficou por Bariloche em alguns dias e depois, seguindo viagem, a gente voltou a entrar para o Chile e dessa vez a gente ia para Pucón. Diferente de Bariloche, Pucón é uma cidade não tão conhecida por brasileiros. O turismo lá ele é grande e ele vem crescendo cada vez mais, principalmente para os chilenos. E é uma região de esporte e de aventura incrível. Lá você encontra de tudo, você encontra rafting, você encontra trekking, você encontra bike, você consegue escalar um vulcão, você consegue esquiar, experiências para todos os gostos. E a gente foi movido até lá principalmente porque a gente se encantou com a ideia de escalar um vulcão. E um vulcão em atividade. Então imagina só, escalar um vulcão em atividade, cheio de neve, certamente seria uma experiência incrível, então para lá a gente foi em busca dessa experiência e em busca de aventura. Para tudo! Para tudo! Estamos eu e digníssima esposa aqui, Sandrinha. E amanhã nós vamos subir o vulcão Vila Rica. Cadê o vulcão Vila Rica? Tá aqui. Vamos escalá-lo. Vai ser muito difícil, não tenho dúvida. E se você já escalou, ou sabe de alguém que escalou, conta pra gente as dificuldades, porque vai ser sinistro. É ou não é, Sandrinha? Sim, queremos saber experiências, contem pra gente. E aí tem uma molecada chata que tá aqui em volta, mas que não vai subir. A gente chegou na agência e o pessoal super animado, nos contando como seria todo o processo. A gente nunca tinha escalado um vulcão, então a gente estava ansioso, mas eu particularmente estava achando que eu não ia dar conta do recado. A gente estava super sedentário, desde que a viagem começou, a gente não tinha praticado nenhum exercício, então de repente você escalar um vulcão, né, assim, subir pra caramba, exige muito das pernas, eu achava que eu não ia dar conta. Mas eles me motivaram e falaram que ia dar tudo certo, então a gente fechou o negócio e no dia seguinte, 4h30 da manhã, a gente já estava em pé para ir lá vestir as roupas, né, são roupas especiais de montanha, de neve, e aí entrar na van da agência e ir em direção ao vulcão Vila Rica. Chegamos aqui no Parque Nacional onde fica o vulcão Vila Rica, já dá para vocês verem ele aqui atrás. E vamos começar essa caminhada. Ainda bem que o teleférico está funcionando, ele nos ajuda um pouquinho e a gente está aqui esperando para pegar ele e começar a subir. Vamos lá. Logo que a gente desceu do teleférico, nós revisamos todos os equipamentos e começamos a subida até o próximo ponto, onde a gente necessitaria colocar os equipamentos de escalada. Então esses primeiros metros foram super tranquilos e a gente olhava o cume no vulcão, que não estava tão distante aparentemente. A gente devia estar a uns 1000 metros mais ou menos de altitude, o vulcão ficava a 2.800. Então, olhando aquilo parecia muito próximo e parecia muito fácil. Mas a partir do momento que a gente começou a colocar os grampões nos pés, começou a colocar todos os equipamentos de escalada, o vento começou a bater e a gente começou a subir em zigue-zague, aí a gente começou a ver que não ia ser tão fácil assim. Essa escalada que aparentemente seria tranquila, ela começou a ficar difícil. E subir os primeiros metros não foram fáceis, a gente se empolgou muito no começo, mas efetivamente começar a escalar foi bastante difícil.
Quando a gente chegou na segunda parada, já 2.000 metros de altitude, as coisas começaram a ficar bem difíceis. A gente estava no inverno, né? Então o gelo ele estava super duro. É totalmente diferente a experiência de escalar o vulcão no verão, onde você só tem neve lá pertinho do cume já. E no nosso caso a gente tinha neve desde o início da trilha, né? Para subir no vulcão. Então a gente já vinha cansando muito desde o início. Quando a gente chegou nos 2.000 metros, assim, toda a nossa equipe que estava escalando junto com a gente já estava todo mundo bem cansado. E começava a vir muito cheiro de enxofre do vulcão, ele estava saindo bastante fumaça naquele dia e as coisas estavam começando a complicar, né? Nesse momento ninguém imaginava ainda o que ia acontecer, mas a gente começou a sentir que as coisas estavam começando a complicar bastante. E chegou um momento que a escalada do vulcão era muito difícil, ventava muito, o gelo estava muito duro, então fazer com que os grampões entrassem no gelo e dessem em segurança, fixassem bem o corpo na neve, era muito difícil. A gente passou por um trecho que devia ter mais ou menos uns 10 centímetros de largura, só cabia um pé para atravessar. E se você errasse a pisada, era um despenhadeiro de mais ou menos uns 20 metros. Começou a ficar bem complicado. A gente estava mais ou menos uns 2.000 metros de altitude. O vulcão tem 2.847 metros. E naquele momento a tensão tomou conta. Enquanto a gente subia ali, puxava a fila, atrás de mim tinha uma menina que começava a chorar. Ela não estava nem um pouco segura, pelo contrário, ela estava com muito medo de subir. Nesse mesmo momento que eu vi ela chorando, eu chamei o instrutor, a gente parou, todo mundo parou na montanha com aquela inclinação extrema, todo mundo inclinado, com o corpo ventando muito, o topo, o cume ali na nossa frente, saindo muita fumaça de enxofre, a respiração estava muito ruim. E naquele momento a gente fez uma reunião, precisava tomar uma decisão se a gente seguiria adiante ou se a gente pararia e começaria a retornar. É complexo, é doloroso, só que ao mesmo tempo aquilo tem que servir para você de reflexão, de ensinamento, e a tua decisão ela tem que ser racional, ela não pode ser passional de maneira nenhuma, porque é exatamente nesse momento que acontecem as grandes tragédias. E naquele momento a gente se reuniu e a decisão não foi difícil de ser tomada, as pessoas estavam com bastante insegurança, com bastante medo, decidimos abortar. E a pouco mais de 800 metros do pico a gente decidiu descer e começamos a retornar montanha abaixo. Pessoal, as condições climáticas aqui não estão as melhores para subir até o topo. O topo está lá atrás. A gente ainda está mais ou menos umas 2h30 até subir, para chegar. Infelizmente não vai dar para subir hoje. Já está a uma altura de mais ou menos 2.000 metros. Vai chegar lá. Depois que todo mundo chegou num consenso de que a gente ia descer, e na verdade a gente precisava descer, né? Não era mais possível para ninguém, nenhuma outra agência subir naquelas condições. Vinha a parte mais divertida de todo o processo. A gente nem imaginava o quão legal seria descer aquele vulcão gigantesco com esquibunda. Mas apesar de ser tão divertido, o começo deu bastante medo, porque imagina você olhar um negócio quase 90 graus assim, né, super inclinado, e você simplesmente se jogar. Sendo que aquele martelinho que segura o gelo, você tem que ser muito ágil para poder usar ele, né? A gente não tinha experiência, a gente estava lá a primeira vez vivendo algo parecido com aquilo, então eu tinha muito medo de, se acontecesse alguma coisa, eu não conseguisse usar as ferramentas ali de maneira apropriada para me salvar. Mas no final das contas foi super divertido, eu consegui, eu e o Léo, a gente desceu juntos, então
me deu um pouco mais de segurança e foi muito legal. Hoje é uma das experiências que a gente lembra assim e se diverte muito, que foi um momento sensacional. De ponta a ponta na trilha, sorriso de orelha a orelha, tua só boa energia, ilha do mel, lua cheia, de saia longa e listrada no seu cabelo, uma trança, a noite fica escuro, alma de luz, esperança. O sol sempre arranja uma festa nas nuvens, pra iluminar, vai te iluminar, yeah. Quando a gente chegou lá embaixo, no ponto de início da escalada do vulcão, eu lembro que eu olhei para o Léo e falei, nossa, que aventura incrível que a gente viveu. E aí nesse momento a gente se emocionou, a gente se abraçou e parece besteira eu falar aqui, mas na hora eu lembrei de todos os filmes e livros que eu já li sobre o Everest, sobre o montanhismo. Eu admiro muito os montanhistas, é uma profissão super arriscada e assim de muita dedicação. E nesse momento eu comecei a entender um pouco mais essa parte dos desafios, né? Porque não quer dizer que você não chegou lá, que você não se superou, que você não superou o seu limite. Que isso é o principal, né? Você perceber que você evoluiu naquela jornada e que você deu o melhor de si. Então ficou um aprendizado enorme pra gente. A gente lembra dessa experiência com muito amor, com muito carinho. E não importa se a gente chegou no cume ou não, a gente superou os nossos limites naquele dia. Mi nombre es Eduardo Ramírez Yantén, tengo 34 años, viví en Santiago, pero hace unos 8 años ya estoy viviendo en Pucón. Yo estudié en Santiago, me crié en Santiago de Chile, una ciudad muy grande, con muchos habitantes. Entré en el sistema, como todo el mundo entra, con estudio, de trabajar en una empresa normal y ser alguien exitoso. A mis 23 años tenía un buen estudio, estudié a la Escuela de Comercio de Santiago, estaba en una empresa muy buena de logística y dije, bueno, para mí esto no es para mí, no quiero seguir viviendo como vivo, pero siempre con un sueño de ser guía de montaña. Nunca pensé que lo iba a lograr, después de tanto trabajo lo hice y es una de las cosas que más amo en la vida, hacer. La felicidad para mí es lo que estoy viviendo ahora, es hacer lo que yo me gusta hacer, como ser guía montaña, estar en un lugar prístino, natural. Para mí la felicidad es lo que tú puedas hacer, lo que tú quieras hacer. Second, I won't change my mind. What is getting deep now? What is getting deep now? Follow me around, yeah. Olha o nível de profissionalismo desse pessoal.
Baby, love me